Olá, queridos! Vamos para a nossa segunda aula, nosso segundo encontro virtual em época de quarentena, mas vamos em frente. A hibridação do átomo de carbono, as funções orgânicas e os hidrocarbonetos, professor Fernando Fará, sou eu e o time mais bonito do Brasil, o escudo mais lindo do mundo. Primeira parte é a hibridação do carbono. Inicialmente, para nós falarmos de hibridação, a gente tem que conceituá-la. Hibridação significa misturar e fundir orbitais. O carbono, se assim não o fizesse, ele faria apenas duas ligações, seria, portanto, um elemento bivalente. Entretanto, como nós sabemos que o carbono é um elemento tetravalente, ele só é tetravalente pelo fato de ser capaz de fazer a hibridação. Por isso, teoria da hibridização ou hibridação mostra exatamente a necessidade do carbono ser capaz de fazer as quatro ligações. O carbono pode realizar os três tipos de hibridação. Os três tipos são sp3, sp2 e sp. Se você analisar direitinho, o sp3 significa que o carbono mistura e funde um orbital s com 3p. 1 mais 3, 4. Por isso, 4 sigma. sp2, um orbital s com 2p. 1 mais 2, 3. Por isso, 3 sigma. sp, um orbital s, um orbital p, 2 orbitais no total, 2 ligações sigma. Portanto, o número de ligações sigma refere-se ao número de orbitais híbridos que o carbono consegue realizar. Na hibridação sp3, nós temos a geometria do carbono tetraédrica. Eu chamo a sua atenção para o prefixo tetra, indica 4, exatamente 4 ligações sigma. O ângulo entre as ligações que o carbono realiza são ângulos de 109 graus e 28 minutos, o ângulo mais estável da natureza. Já a hibridação sp2 mostra um carbono de geometria trigonal plana ou geometria planar. E o ângulo entre as ligações que o carbono realiza são ângulos de 120 graus. É como se você pegasse uma circunferência de 360 graus e dividisse em 3 partes exatamente iguais. Já a hibridação sp, a que menos aparece na natureza, aparece com carbono de geometria linear ou digonal. Chama a sua atenção para a palavra digonal, porque pelo prefixo di indica exatamente o número de ligações sigma que o carbono realiza. O ângulo entre as ligações que o carbono faz são ângulos de 180 graus. É comum nas estruturas onde o carbono aparece com uma tripla ligação ou duas duplas partindo do carbono. Aí eu tenho um exercício que eu apresento para vocês, mostrando uma reação de transformação do etanol em ácido acético. Ele pede exatamente para você analisar a mudança de geometria do carbono que recebe o grupo funcional do etanol para o carbono que recebe o grupo funcional do ácido acético. Depois vocês vão fazer direitinho isso em casa e com calma depois nós passaremos o gabarito mais adiante. O exercício número 2 também informa a característica de hibridação dos carbonos. Um exercício bastante simples que valoriza a geometria, a hibridação, fato muito comum nos exercícios de química orgânica. Terceiro exercício, idem, mostra a necessidade de você conhecer a geometria atrelada à hibridação de cada carbono. O número 4 mostra um hidrocarboneto e aí ele valoriza na pergunta os ângulos que ocorrem entre os carbonos que realizam as ligações, características de ligações sigma, dupla ou tripla. Se você souber identificar o tipo de ligação que o carbono faz, saberá identificar o ângulo que acontecerá entre eles. Na questão número 5, a mesma coisa, valorizando exatamente o tipo de hibridação associado ao ângulo que o carbono vai conseguir realizar. Então chegamos na segunda parte do estudo das funções orgânicas. Nesse slide que se segue começa o conceito, né? O conceito de funções orgânicas é um conjunto de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes. Eu destaco para vocês que propriedade química, toda vez que surgir essa expressão, vai significar para nós reações químicas, portanto, conjunto de compostos que reagem de maneira semelhante. Então, a gente chama esse grupo de compostos de função orgânica. Eles apresentam, essas estruturas apresentam uma parte comum em suas moléculas que nós podemos identificá-los através do grupo funcional, o grupo que caracteriza a função. Logo a seguir você tem aí uma função mista, onde eu coloco o exemplo com vários grupos funcionais
que a seguir nós vamos ver cada um deles na nossa sequência. As principais funções orgânicas são hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, enóis, éteres, aldeídes, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. À sua esquerda, nessa coluna à sua esquerda, identificam-se as funções mais importantes. Já na coluna da direita, nós temos as funções menos importantes no sentido de não serem as funções mães, ou seja, essas são consideradas funções secundárias. Sal orgânico, anidrido de ácido, haleto de acila, haleto de alquilamina, amida, nitrila, nitrocomposto e ácidos sulfônicos, tá? Na sequência, vocês vão ver também comigo cada uma delas. Nesse slide você tem a identificação de álcool, de fenol, de enol, aldeído, ácido carboxílico, cetona, éter, sais orgânicos, cada um deles com a sua característica marcante. Exemplo, o álcool possui a hidroxila presa a um carbono saturado. No caso do fenol, a hidroxila já vem ligada direto ao anel aromático. Então esse assunto vai ser exaustivamente discutido com vocês ao longo do ano, mas eu já estou te dando uma palhinha para vocês darem uma olhadinha com calma já nos dias que nós voltarmos às atividades normais, vocês já têm um embasamento fundamental para a gente poder continuar falando a mesma linguagem. Na identificação das funções nitrogenadas, eu chamo a atenção de vocês para amina e amida. O pessoal confunde muito, né? Amina não tem oxigênio, eu sempre falo isso. Amina não tem oxigênio. A amida dá de dupla entre carbono e oxigênio. Muitos alunos também confundem amina com imina. Observa só no exemplo o tipo de ligação que une carbono e nitrogênio. E confundem também amida com imida. Tá? Lógico, depois a gente vai novamente chamar atenção para os detalhes, tá bom? O outro slide refere-se às funções sulfuradas. Aí eu relaciono para você ácido sulfônico, tioálcoois, tiofenóis e os tioéteres. Os ácidos sulfônicos chamam mais atenção porque eles são bastante utilizados na produção de detergente, como material de limpeza que nós usamos no nosso dia a dia. Já as funções halogenadas são três, basicamente: haletos orgânicos, haletos de ácido e os compostos organometálicos. Os haletos orgânicos eles são usados no nosso dia a dia como inseticida, anestésico. Agora, os haletos de ácido e os compostos de Grignard são compostos basicamente utilizados em laboratório com a intenção de formar novos compostos através de reações químicas, tá? Já os hidrocarbonetos de cadeia normal são aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas duas extremidades livres de carbono. A parte mais importante da química orgânica são realmente os hidrocarbonetos, porque são compostos formados exclusivamente de carbono e de hidrogênio. A sua principal fonte é o petróleo, carvão, hule também, mas o principal é o petróleo. E a nomenclatura desses hidrocarbonetos não ramificados deriva, lógico, do prefixo relacionado ao número de carbonos. 1, 2, 3 e 4, a gente usa o prefixo grego, latim ou árabe. 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, metet, prop, but, prop, et, met. A partir do quinto carbono, a gente segue a sequência matemática tradicional. Pent, hex, hept, oct, non, dec, dec, dodec, e aí vai. Não há necessidade de se decorar isso tudo, porque não se cobra mais isso em prova. Identificando os hidrocarbonetos, a gente identifica pelo infixo, O an significa apenas ligações sigma ou simples. En significa uma única dupla entre carbonos, o in é uma tripla entre carbonos e o dien significa duas duplas ligações. Se nós dissermos para você que um hidrocarboneto começa com ALC, alc, nós indicaremos que ele é um composto de cadeia aberta. E o cic, CI, CL, cicle, significa que o hidrocarboneto tem cadeia fechada. Já aí você vê que os hidrocarbonetos são 7, os mais importantes: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Na coluna do meio eu coloco para você a característica marcante de cada um deles e na terceira coluna, à sua direita, um exemplo correspondente a cada um. É bem tranquilo, só para lembrar: ALC, cadeia aberta, En, dupla, In, tripla, An, sigma, e a letra O da palavra indica a função hidrocarboneto, ok?
Aí eu estou colocando os exemplos de hidrocarbonetos de cadeia normal. Na letra A eu tenho um alcano, B um alcano de 4 carbonos, ou butano. Na letra C, observe que o CH2 entre parênteses não é ramificação. Isso aí indica uma continuidade de cadeia reta, ou seja, a estrutura tem 7 carbonos no total, o heptano. Na letra D você tem o propeno, na letra E você tem um pente-2-eno. Na letra F você tem um pente-1-eno, eu cito a posição numérica para indicar a posição da dupla na cadeia. Na letra G você tem 5 carbonos, é o pente-2-eno, só que a representação em linha ou bastão é a mesma, representa o mesmo composto da letra E. Na letra H você tem um alcino com 5 carbonos, pente-2-ino, e na letra I você tem um alcino com 6 carbonos, X3-ino. Perfeito? Um dos outros exemplos que nós temos aí, na letra A eu represento um outro alcano, o butano, um dos componentes do gás de cozinha. Na letra B o propeno, na letra C um ciclano de 5 carbonos, ciclopentano. Na letra D um alcadieno com 2 duplas nos carbonos 1 e 2 respectivamente. Por isso nós damos o nome de but 1,2 dieno. E na letra E, o alcino mais importante entre todos eles, o alcino com 2 carbonos, chamado etino, usualmente conhecido com o nome de acetileno. Na sequência, nós vimos aí os radicais monovalentes mais importantes, aqueles que são derivados dos hidrocarbonetos. Por exemplo, o metano, se você tirar o hidrogênio dele, ele se transforma no radical metil. O etano, se você remove um hidrogênio dele, ele vira um radical etil. O propano vai gerar o propil, ou SEC, também conhecido como isopropil. De acordo com o posicionamento do elétron livre, de onde você tira o hidrogênio, você vai identificá-lo como um N-propil ou isopropil, também conhecido como SEC-propil. Dentre os hidrocarbonetos aromáticos, o mais importante que você tem que saber é o benzeno. E ele vai originar um radical chamado fenil. E o outro hidrocarboneto importante também, chamado tolueno, ele vai gerar o radical benzil. Eu vou mostrar para vocês em sala e depois detalhadamente a diferença entre um e outro. Os dois radicais últimos aí, com 2 anéis aromáticos, é só para a gente constar, só para irritar vocês. Perfeito? Nesse slide nós vemos aí as condições para que sejam usados o nome dos radicais, ou melhor, dos prefixos utilizados junto com a nomenclatura dos compostos na química orgânica. Os prefixos N, SEC, TERS e ISO são bastante utilizados. Chama a sua atenção para o prefixo ISO. Olha a condição. ISO, ele é usado quando você tiver uma cadeia ramificada com um elétron livre no carbono primário e nesta estrutura o carbono terciário deverá estar recebendo CH3, um outro CH3 e um átomo de hidrogênio. Portanto, carbono terciário recebendo CH3, CH3 e hidrogênio, tendo o elétron livre, óbvio, no carbono primário da estrutura. A única situação de exceção, a excepcionalidade, é quando você tem um radical com 3 carbonos e o elétron livre se encontra no carbono do meio, no carbono secundário. Portanto, nessa condição, nós consideramos o SEC exatamente igual a ISO, mas é só nesta situação. Aí nós só apresentamos um exercício para vocês, é um exercício que eu vou voltar a fazer em sala de aula para facilitar, né, a compreensão. A pergunta é: quantos e quais são os radicais monovalentes derivados deste composto de fórmula C4H10? Você vai perceber que o C4H10 é um alcano, CnH2n mais 2. Ele pode ser representado como butano, cadeia normal, mas pode também ser representado como metilpropano, uma cadeia ramificada. Se nós removermos um hidrogênio do butano, cadeia normal, do carbono primário, criaremos o radical N-butil. Se nós removermos um hidrogênio do carbono secundário do N-butano, nós criaremos o radical SEC-butil. Em contrapartida, se esse C4H10 for representado como uma cadeia ramificada, nós podemos retirar hidrogênio do seu carbono primário, criando o radical isobutil, mas também podemos retirar um hidrogênio do seu carbono terciário, formando o tércio-butil. Resposta: quantos são os radicais? 4, porque C4H10 não foi mencionado se é de cadeia normal ou de cadeia ramificada. Portanto,
nós temos que representar os 4 radicais. Perfeito, gente? Chegamos na terceira parte da nossa apresentação e eu me refiro aos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. São estruturas que apresentam 3 ou mais extremidades livres de carbono. E lógico que são criadas regras para que você possa dar o nome corretamente aos alcanos ramificados. A primeira coisa que a gente não pode esquecer nunca é descobrir a cadeia principal. E a cadeia principal, nós sabemos que deve ser aquela de maior número de carbonos. Se por um acaso no exercício aparecer 2 ou mais cadeias com o mesmo número de carbonos, não se reprima. Escolha aquela que tenha o maior número de ramificações. Aí, esta de maior número de ramificações passará a ser considerada a cadeia principal. Assim, faremos o seguinte, observe. Com esse exemplo que eu estou te apresentando, eu sei que uma cadeia é uma cadeia principal, aquela de maior número de carbonos. Se nós optássemos por escolher a reta, nós teríamos 8 carbonos. Entretanto, se nós começarmos da esquerda para a direita e o antepenúltimo carbono, nós descermos a partir dele, nós encontraremos também 8 carbonos. Nesta estrutura são 2 cadeias principais com 8 átomos de carbono. Se nós escolhêssemos a reta, teríamos apenas 3 ramificações. Mas olha só qual que eu escolhi. Eu escolhi a quebradinha, aquela que começa da esquerda para a direita e vai descendo no antepenúltimo carbono. Esses carbonos que eu coloquei em vermelho mostram claramente a cadeia principal porque ela possui um maior número de ramificações, 4. Assim sendo, o que nós fazemos? Numeramos a cadeia da esquerda para a direita, citamos a posição em que cada ramificação se encontra e somamos essas posições. Temos 19 como soma final. Fazemos a mesma coisa no sentido oposto, da direita para a esquerda. Observa-se que a posição em que as ramificações se encontram, o somatório final dá 17. Como são 2 valores que nós encontramos, 19 e 17, optamos por escolher o menor valor. Isso que eu estou fazendo é a aplicação da regra dos menores números à cadeia principal. Portanto, a soma menor, 17, faz com que eu inicie corretamente a numeração da direita para a esquerda. Assim sendo, a nomenclatura, de acordo com a ordem alfabética das ramificações dos nomes dos radicais, fica 3-etil, 2, 5, 6, trimetil, octano. Octano refere-se, óbvio, à cadeia principal formada por 8 carbonos. Deixei um outro exemplo para você. Tem um rapazinho aí embaixo ali doido, né, na dúvida, mas você não tem dúvida. Observe só essa estrutura com calma, escolha corretamente a cadeia principal e veja se ficou igual a minha. Olha só, a cadeia principal é aquela de maior número de carbonos, independentemente do formato dela. Tem mais carbonos? É a cadeia principal. Pronto, final. Cadeia principal com 9 carbonos, nonano. As ramificações ligadas à cadeia principal são metil, CH3, N-propil, e o etil, radical formado por 2 carbonos. Observe a necessidade do uso do N antes da palavra propil para mostrar que o radical que está preso à cadeia principal possui cadeia normal. Assim, aplicando a regra dos menores números, observamos que a soma menor vai ser da esquerda para a direita. Portanto, a nomenclatura do composto fica 6-etil, 3-metil, 5-N-propil, nonano. Chamo a sua atenção para a ordem alfabética. A próxima pergunta é: quais os nomes dos radicais ligados ao carbono quiral? Você vai perceber direitinho, o carbono terciário, ele recebe 4 radicais diferentes ligados a ele. Com certeza ele passa a ser considerado um carbono quiral ou um estereocentro. Os radicais ligados ao carbono quiral são o radical N-propil, o radical tercibutil e o radical etil, que deixou bastante feliz o rapaz aí com um sorriso largo. Perfeito? Você tem outro exercício. Um hidrocarboneto que tem massa molar igual a 40 gramas mol. Um hidrocarboneto. Não sei se é alcano, alceno, alcino. Qual será esse hidrocarboneto? O rapazinho ali está ansioso pela resposta. A resposta: faz o seguinte, aplique as fórmulas gerais que nós conhecemos. CnH2n mais 2, alcano. CnH2n, alceno ou ciclano.
E CnH2n-2, alcino, alcadieno ou cicleno. Iguale uma dessas fórmulas ao valor da massa. Aquela fórmula que você for igualar e substituir as massas dos elementos carbono e hidrogênio, e o valor de N a ser calculado for um valor inteiro e positivo, você pode ter certeza absoluta que você acabou de descobrir a fórmula. Portanto, substituindo o carbono por 12, que é a massa dele, e substituindo o hidrogênio por 1, que é a massa dele, nós teremos 14N igual a 42, N igual a 3. Portanto, C3H4, que pode ser representação de um alcino, pode ser representação de um alcadieno e pode ser representação de um cicleno. Agradeço de coração a paciência de vocês, espero vê-los o mais rápido possível, ao vivo e em cores, se Deus quiser. Um beijo, obrigado.